Bom dia, meus amigos, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje é dia 14 de novembro de 2025, estamos iniciando a nossa conversa fraterna. Hoje é sexta-feira, estamos encerrando uma semana e iniciando um final de semana. Nós vamos fazer a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Bom dia, Verônica, bom dia, Rosa. E o capítulo de hoje é o de número 151, que tem como título Rogar. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Palavra de Jesus, registrada por Lucas, capítulo 22, versículo 42. E vamos então à mensagem de Emmanuel para essa frase de Jesus. Não se faça a minha vontade, mas a tua. É comum a alteração de votos que formulamos, de planos que fazemos. Vários propósitos que se nos erigiam na alma por anseios aflitivos do sentimento, caem após realizados nos domínios do trivial, dando lugar aos novos anseios. Petições que endereçamos à vida maior, em muitas ocasiões, quando atendidas, já nos encontram modificados por súplicas diferentes. O que ontem era importante para nós costuma descer para as linhas da vulgaridade, e o que desprezávamos antigamente, não poucas vezes, passa a condição de essencial. Forçoso, desse modo, rogar com prudência as concessões da vida. Poderes superiores velam por nossas necessidades, facultando-nos aquilo que nos é efetivamente proveitoso. Em circunstâncias diversas, acontecimentos que nos parecem males são bens que não chegamos a entender de pronto. E basta analisar as ocorrências da vida para percebermos que muitas daquelas que se nos afiguram bens resultam em males que nos dilapidam a consciência e golpeiam o coração. Todos possuímos amigos admiráveis que se comovem à frente de nossas rogativas, empenhando influência e recurso por satisfazer-nos, prejudicando-se frequentemente em nome do amor por nossa causa. De vez que nem sempre estamos habilitados a receber o que desejamos no que se refere ao conforto e vantagem. Aprendamos assim a trabalhar esperando pelos desígnios da justiça divina sobre os nossos impulsos. Importante lembrar que o próprio Cristo, na fidelidade a Deus, foi constrangido também a dizer: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, meus amigos, essa mensagem de Emmanuel nos faz refletir muito sobre aquilo que desejamos da vida, sobre aquilo que pedimos a Deus, né? Não se faça a minha vontade, mas a sua. Muitas vezes o que a gente deseja, o que nós desejamos para nós mesmos, não é exatamente aquilo que vai ser melhor para nós. Mas nós desejamos, nós queremos o melhor, nós racionalizamos a coisa e entendemos, porque temos uma visão limitada do todo, vemos só parte, e assim entendemos que efetivamente aquilo que a gente deseja seria o melhor para nós. Quando lá na frente não será, pode ser uma bancarrota, pode ser uma derrocada. Outra coisa importante que a gente tem que refletir sobre esse tema é a respeito justamente das crises que a vida nos oferece. Muitas vezes, quando nós entramos em crise emocional, crise existencial, crise financeira, enfim, de todos os matizes, nós nos desesperamos e consideramos aquele momento um momento de dor, um momento de castigo, um momento do conflito. Sempre olhamos como uma forma de eu agi de uma forma errada, por isso que eu estou colhendo essa tempestade. Mas a bem da verdade, a crise não é a colheita. Olha o que eu vou dizer para você. A crise não é a colheita. A crise é o momento, é o ápice, é a agudização das circunstâncias, daquele processo, para nos compelir a uma transformação, uma reforma, uma mudança.
Um bom exemplo disso é um casamento longevo, por exemplo. Uma pessoa que ficou casada há 10, 15, 20 anos com outra pessoa e o casal resolve que o melhor que tem a fazer é a separação. Naqueles momentos seguintes desse processo de separação, a crise vai ser intensa, as mudanças, as transformações, aquilo que o outro representava para o outro vai sumir. Então aquela estrutura toda vai se acabar. E quando isso acabar, os dois vão sentir a diferença. E aí o que você tem que fazer? Respirar fundo e reconstruir. O que essa crise propõe a você? Percepções de erros e acertos, busca de novas habilidades para que você possa dar gerência à sua vida de maneira adequada, aprendizado, crescimento, solidão, que faz a gente refletir sobre muita coisa, até a autossuficiência emocional. Então a crise faz isso. Mas aí nesse momento você tem que rogar a Deus o quê? Que a crise acabe? Não. Que você tenha força para vencer, inteligência emocional para digerir e sabedoria para reconstruir. Esse é o processo. E é comum, olha como é que Emmanuel fala aqui, é comum a alteração de votos que formulamos, de planos que fazemos. Por que é comum a gente alterar os votos que fazemos? Alteração de votos que formulamos nos planos que fazemos, porque nós amadurecemos, porque nós nos transformamos a cada dia em outras pessoas, nós vamos evoluindo a cada dia. É paulatina a evolução, mas ela é contínua, é perene. E aí a gente vai se transformando. Vários propósitos que se nos erigiam na alma por anseios aflitivos do sentimento caem após realizados nos domínios do trivial, dando lugar a novos anseios. Por que isso? Porque a gente às vezes almeja coisas efêmeras e coisas superficiais que não vão nos sustentar. O consumismo, por exemplo, que a gente se vê desenfreadamente envolvido na sociedade moderna, é justamente a busca do emocional no material. É a busca das satisfações emocionais a partir das aquisições materiais. Então o carro não vai suplantar a falta do relacionamento amoroso. Aquela casa nova não vai fazer com que aquele casamento seja feliz. Aquele presente caro dado ao seu filho não vai fazer com que ele realmente tenha a sua presença afetiva, a sua afetividade nos momentos que você tem que se distanciar dele. O que você precisa é entender isso, porque senão você começa a consumir, começa a buscar. O que a gente tem visto muito nessas famílias atuais, as pessoas quererem compensar a ausência delas com os filhos através de presentes, de brinquedos, de consumo, para que as crianças, isso é uma coisa psicológica. A pessoa, se sentindo culpada, tenta compensar o filho pela sua ausência com questões materiais. E isso não é legal. Porque primeiro que isso não vai suplantar, não vai substituir. E segundo que ainda vai criar um novo problema. Um consumistazinho está nascendo aí, que fará o mesmo com os seus. Então não se culpe se você não tem tempo que você está trabalhando, mas busque no tempo que você tiver efetivamente liberdade, livre, a ter qualidade na sua relação com aquelas pessoas que você ama. E aí sim você vai superando. Olha, não posso estar com você hoje, que é quinta-feira, meu filho, ainda tem que trabalhar hoje e amanhã. Mas sábado, o dia todo será nosso. E aí você faz com que a criatura entenda sobre o que é responsabilidade, sobre o que é comprometimento, compromisso com o trabalho, e assim ela consegue também, você consegue também educá-la, mas no sábado, aí você dedica o dia inteiro a essa pessoa, que efetivamente vai contar com essa presença amorosa, e aí você vai compensar exatamente essa falta, entende? Agora não pode ser no consumismo.
Petições que endereçamos à vida maior, em muitas ocasiões, quando atendidas, já nos encontram modificados por súplicas diferentes. O que ontem era importante para nós costuma descer para as linhas da vulgaridade. E o que desprezávamos antigamente, não poucas vezes, passa a condição de essencial. Quer dizer, a gente vai se transformando, a gente vai se mudando, e a gente precisa também ter a percepção disso. Ter a sensibilidade de compreender que nós somos seres mutáveis, estamos em franco processo de ebulição, de modificação, de renovação. Ter esse pensamento, ter essa percepção de si mesmo é caridade conosco. A vida não é tão rígida, sabe, pessoal? Vamos tentar olhar as nossas questões e entender que certas conquistas não precisam ser. As metas são muito rígidas e a gente acaba sofrendo com isso. Poderes superiores velam por nossas necessidades, facultando-nos aquilo que nos é efetivamente proveitoso. O pai não vai dar. Qual é o pai aqui da terra que seu filho pedindo um pão, porque está com fome, vai dar uma pedra? Nenhum. Imagina o Pai Celestial, que nos ama e nos conhece profundamente a alma, se ele nos daria algo que pudesse nos ferir. Nesse aspecto é a questão da nossa relação com Deus. Nós pedimos coisas, peticionamos a Ele pedidos que não são razoáveis para o nosso bem maior, para o nosso bem-estar. Então Ele simplesmente não nos concede. E quando a gente não tem a concessão daquilo que deseja, acha que está sendo castigado, acha que não está sendo ouvido, que está acontecendo de errado. E não tem nada de errado, pelo contrário, é misericórdia divina. Em circunstâncias diversas, acontecimentos nos parecem males. Olha só. Em circunstâncias diversas, acontecimentos que nos parecem males são bens que não chegamos a entender de pronto, e basta analisar as ocorrências da vida para percebermos que muitas daquelas que se nos afiguram bens resultam em males que nos dilapidam a consciência e golpeiam o coração. Então, é importante a gente perceber que aquilo que pode nos parecer hoje algo que nos faz mal é justamente o ponto da crise para a minha transformação. É o que me falta em habilidades para alcançar algum resultado. Então, olhar a vida com essa perspectiva de nada de castigo, e sim de experiência, oportunidade, vai nos levar a um resultado muito mais exitoso. Vamos procurar pensar isso. Lembrando aqui, não se faça a minha vontade, mas a tua. Palavras de Jesus, registrada por Lucas, no capítulo 22, versículo 42 do seu Evangelho. Fica a mensagem para hoje, essa reflexão. E para a gente encerrar, capítulo 198 do livro Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Cerque sua vida com o doce sentimento do amor. Não tenha prevenção contra seus semelhantes. Se alguém não o compreender, se alguém o ferir ou magoar, procure retribuir com maior compreensão, com atenções redobradas. Só o amor é capaz de vencer as barreiras da separação, de aproximar as criaturas, de solidificar amizades. Então, cerque sua vida com o doce sentimento do amor. E a gente se encerra por aqui, agradecendo a presença de todos vocês, desejando que o fim de semana de cada um de vocês seja de muita paz, de muita luz, e que nós possamos estar juntos novamente no próximo encontro. Que assim seja. Paz e bem a todos.